Oi, turma. Do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco com Joana de Ângeles, no capítulo 11, Vida, Desafios e Soluções, no último subtítulo, hoje nós terminamos esse livro, o pensamento bem direcionado. O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se no mundo das formas a sua realização. A sua educação é relevante, porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções necessárias à vida saudável. Normalmente, em razão do hábito de mal pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes acontece, e não se dão conta de que são eles próprios os responsáveis pela construção mental do que anelam inconscientemente e elaboram pelo pensamento. Alterassem a forma de encarar a vida e de pensar, e tudo se modificaria, tornando-se-lhes a existência mais apetecível e positiva. A neurolinguística demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas e a neurociência confirma o poder da força mental na atividade humana. É de mau veso cultivar-se pensamento destrutivo, pejorativo, perturbador, porquanto a sua emissão vai criar fatores que lhe facultam a condensação na área das emoções, das realidades físicas. Sempre que se pensar a respeito de uma ocorrência desagradável que se espera aconteça e constate que ela sucedeu, estará na hora de alterar a maneira de elaborar as ideias, construindo-as de forma edificante ou positiva. Ver-se-á que se alterarão os acontecimentos, tornando-os mais felizes e confortadores. Não desejamos com isso afirmar que, com o simples fato de elaborar-se uma ideia, necessariamente acontecerá como se quer ou como se planeja. No entanto, a onda mental emitida se transforma em fator propiciatório que irá contribuir para tornar viável o desejo, que deve ser acompanhado pelo empenho do esforço para torná-lo real, construtivo e edificante. Vitimado por uma necessidade masoquista, o ser humano, que gosta de chamar a atenção pela piedade e não pelos seus incomparáveis valores morais, intelectuais, culturais, sociais e outros, sempre se fixa nos complexos de desgraça, cultivando mentalmente as atitudes que geram infelicidade, assim desenvolvendo uma grande capacidade para produzir os efeitos. Modificando a estrutura psicológica pelo sanear do conflito a que se apega, deve direcionar a força mental para sua realização a fim de que lhe surjam fatores especiais que o auxiliem na modificação das paisagens íntimas e das ocorrências externas, desde que está programado pelo pensamento divino para alcançar os patamares mais elevados da vida. Necessário que se adapte às alturas de forma que o crescimento se dê natural e caracterizado pelas bênçãos da alegria, da saúde e da ventura. A harmonia que predomina no universo igualmente se encontra no ser humano que momentaneamente está em desenvolvimento dessas belezas que cantam em toda parte, emulando-o ao avanço sem repouso, ao trabalho sem fadiga e à edificação do melhor em todos os momentos. Desse modo, os desafios existenciais fazem parte da vida, sem os quais o ser seria destruído pela paralisia da vontade dos membros das aspirações que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Viajar no rumo do inconsciente para liberá-lo das heranças primárias e enriquecer o si com a luz do discernimento elevado, em ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a vida, é a finalidade precípua da reencarnação que liberta o espírito da roda automática das experiências do ir e vir, sem conquistas correspondentes às propostas da divindade. E porque esse fenômeno de conquista do infinito não cessa, terminada uma etapa, outra surgirá, mais desafiadora, e mediante essas vitórias o ser se planifica e se torna uno com Deus. Então aqui ele termina todo o seu trabalho, a sua pesquisa referente ao nosso íntimo, à nossa essência, ao nosso espírito, né? A jornada, que não é nada fácil, mas ela é muito prazerosa, porque ela é de enriquecimento para o espírito, ela é de agregar conhecimentos, ela é de edificar moralmente o espírito, mediante as situações em que ele se coloca. Então, nada que nos acontece é ao acaso. Tá aí uma prova que tanto a gente fala na doutrina espírita
e nós buscamos, né? Algumas pessoas vêm, mas como é que você prova isso? Que nada acontece por acaso. Está aqui. Todo o processo de aprendizado, ele é minuciosamente preparado pela espiritualidade, ele é de acordo com o nosso livre-arbítrio, nossa livre escolha, o nosso plantar e colher. Nós temos muito sofrimento que são causados por nós, pela falta de discernimento na hora de escolher. São consequências de atos impensados, de pensamentos, sentimentos que são turbulentos, desequilibrados, de um espírito infantil imaturo. E que isso não serve para ser julgado, condenado e acabou aí. Não, porque nós temos a reencarnação que vai dando oportunidade de você refazer a sua trajetória, de você recomeçar, de você reaprender, de você escolher novamente e escolher certo. Quando você toma uma consciência do seu íntimo, da importância que você é enquanto filho de Deus, enquanto um ser em desenvolvimento, você se permite errar, mas você também se permite refletir sobre o teu erro e não errar mais, em crescer, em aprender com o teu erro. Agora, quando você não tem essa importância, você fica esperando que os outros te deem importância, que os outros venham te dar elogios, ou você fica aguardando as críticas para saber o que fazer. Você fica nas mãos de pessoas que têm defeitos tanto quanto você. Você fica numa situação de vítima da sua história. E o Augusto Cury, que é um dos escritores que eu tenho como preferido, ele fala muito sobre isso. Nós não somos vítimas da nossa história, nós somos protagonistas, nós somos os principais personagens da nossa história. Então nós temos que dar o devido valor, nós temos que enriquecer o nosso conhecimento, faz parte do nosso processo de aprendizado. Não é aguardar dos outros, não é aguardar as situações. Eu vou esperar Deus prover, eu vou esperar que alguém faça tal coisa para mim, eu vou esperar um elogio para ver se eu estou bem ou não na fita. Não, eu tenho espelho, o espelho me diz. Gente, eu estava ontem fazendo um levantamento, eu falo isso sempre, né? Eu sou muito saudosista, então eu tiro foto de tudo. Né? Eu ganho uma garrafa, eu tiro foto da garrafa. E aí eu coloco lá, não é para me aparecer, eu coloco no Face, eu coloco no Instagram, eu guardo a foto, depois eu volto lá depois de anos, tal dia eu ganhei uma garrafa, né? Eu sou saudosista, eu tenho esse sentimento. E aí, este ano, não foi nem há 10 anos atrás, não, este ano, no mês de julho, eu cometi um erro. Eu cometi um erro comigo e com uma pessoa. E aquele erro, no momento que eu cometi, a minha consciência acusou. Se fosse em alguns anos atrás, eu estaria fazendo aquilo ali, para mim era a coisa mais normal do mundo e estava tudo certo. Mas assim que eu cometi o erro, me bateu a consciência. Eu falei, putz, eu não deveria ter feito isso. Isso foi no mês de julho, nós estamos em dezembro. Eu tô lá olhando as fotos e tal, quando bati o mês de julho lá, que eu olhei a foto da situação em si, eu falei, caramba, errei lá, tentei consertar, já conversei com a pessoa, entre a gente tá tudo resolvido, mas aquele sentimento não tá resolvido. Dentro de mim ainda tô naquela crítica do tipo assim, Patrícia, era algo que você poderia ter evitado, e você não evitou. Você deixou acontecer e não tem como apagar, não tem como deixar para lá totalmente, porque aquilo ainda está latente em mim. Faz parte desse processo de aprendizado ele ficar remoendo um pouquinho, mas não eu como vítima, mas eu como protagonista. Eu escolhi, eu fiz, eu sou culpada, mais ninguém. Se fosse anos atrás, eu olharia para aquela situação e falasse, aquela pessoa fez por onde acontecesse. Não. Então, quando você toma essa consciência das suas atitudes, que são suas escolhas, e as consequências que você tem diante dessas escolhas, a sua situação de olhar a vida é outra, é muito mais séria e comprometida. E o aprendizado, ele deixa de ser algo assim distante. Talvez um dia eu vou crescer, eu vou entender. Não, é na hora, na hora. E mesmo que o conflito permaneça porque aquilo poderia ter sido evitado e não foi, ele serve de sinal de alerta. Sabe quando você coloca o pisca-alerta do carro, que o carro está com algum problema? Então, fica aquele pisca-alerta. Você ainda está com aquela situação dentro de você mal resolvida.
E aquilo te serve de pisca-alerta para não ter uma outra situação. Quando você se vê próximo de algo que pode acontecer semelhante àquilo, o teu pisca-alerta está ligado. Você não vai cair naquele erro. Você não vai se deixar levar. Você vai ficar arisca, vamos dizer assim, né? Então, todo o processo de aprendizado, como ele colocou no livro inteiro, não parte de ninguém e de nada, parte de nós. Então, no final das contas, como dizem por aí, somos nós com nós mesmos, né? Nós nascemos sozinhos, mesmo que a gente seja gêmeos, é um de cada vez. Nós desencarnamos sozinho, é um de cada vez dentro do caixão, não cabe dois dentro do mesmo caixão. Quando chega no plano espiritual, é um de cada vez que vai ser socorrido, e é mediante aquilo que você fez, que você vai ser julgado, que você vai ser transferido para novas situações, novas oportunidades, individualmente. Não tem nada que você vai fazer porque o outro fez, porque o outro estava com você, então vai ser. Não. As posições hoje, mãe, filho e pai, namorados, casados, patrão, empregado, vizinhos, essas posições são passageiras, são histórias. Que nós, dentro dessas histórias, somos personagens e personagens que desenvolvem as suas histórias pessoais, íntimas, que é para o seu enriquecimento, para o seu burilamento pessoal e espiritual. Então, os desafios, todos os desafios que nós temos na vida, são para que a gente possa aprender com eles e nos desenvolver através das soluções que nós vamos buscar. Então, o livro, em resumo, é isso. Ele vai mostrar que essa jornada chamada vida, ela é feita de desafios, que tira a gente do comodismo, que tira a gente daquela coisa assim, deixa a vida me levar, desperta a gente para as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, para que a gente venha trazer soluções através do conhecimento, através desse enriquecimento que vai nos tornar espíritos melhores, mais evoluídos. Então, para todo problema, tem uma solução.